Isso, a quinta mulher que nós estamos estudando, fazendo esse estudo devocional sobre as mulheres da Bíblia. E a gente está modelando as mulheres da Bíblia para que a gente possa ser mulheres no tempo do fim. A gente vai falar hoje sobre Atalia. Você que tem esse livro, pegue o livro aí que hoje a gente vai falar sobre essa mulher. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a personalidade de Atalia. E eu queria te convidar a você fazer parte desse momento. O Senhor tem falado muito comigo sobre as mulheres nesse tempo. A gente ser mulheres no tempo do fim, se comportando como mulheres de Deus, não é? Nesse tempo. Nós estamos iniciando o tempo do fim aí. Nós estamos iniciando. Então, e orando e falando com o Senhor, pedindo para o Senhor uma direção, como que nós poderíamos fazer, como que eu faria isso, né? O Senhor me fez lembrar desse livro que eu tinha aqui guardado em casa, eu orando pelo projeto Mulheres no Tempo do Fim. E aí o Senhor me trouxe num dia que eu estava num culto na igreja, uma terça-feira, orando, falando com o Senhor trouxe na minha mente esse livro. E aí o Senhor me disse exatamente isso. As mulheres no tempo do fim precisam modelar as mulheres da Bíblia. Porque as mulheres da Bíblia, elas suportaram coisas, né, terríveis. Elas viveram situações muito pontuais e que a Bíblia fala também em Eclesiastes que nada se faz novo na terra, não é? Nada se faz novo. Geração vem, geração vai, e nada se faz novo na terra. Então, para que a gente possa suportar esse tempo, nós precisamos modelar as pessoas certas. E hoje a gente para olhar a sociedade, a gente modela tantas pessoas, né? A gente pega como exemplo, isso é importante, eu não estou falando que é errado, mas para o tempo que está chegando aí, para os tempos que, como está cada vez mais difícil, a gente precisa sim entender que a gente tem histórias de mulheres a qual nós precisamos modelar. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento. Seja bem-vinda, Elis. Graça e paz. Vamos orar? Vamos pedir a presença do Senhor. Que importante mesmo é a presença dele aqui conosco. Abba, bom dia. Obrigada por mais essa rica oportunidade da vida. Obrigado por mais essa rica oportunidade de nós estarmos aqui orando, buscando. Obrigado por mais essa rica oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo com o Teu Espírito, tendo um momento de reflexão e meditação da Tua Palavra. Abba, nós nesse momento rendemos o nosso coração à Tua Palavra, ao Teu querer, ao Teu discernimento, à Tua sabedoria. Nós queremos conhecer a revelação de cada uma dessas mulheres que nós temos estudado ao longo desses dias, para que a gente possa escolher quais exemplos seguir e que nós venhamos também ter exemplos a qual nós não devemos seguir. Então eu quero te pedir, Abba, abre o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre, então nós te pedimos, entra no nosso coração, visita a nossa mente. Pai, faça em nós uma transformação total. Nós queremos ter uma mente renovada, para podermos ser capazes de experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos ser mulheres de Deus nesse tempo chamado tempo do fim, tempos que se inicia o tempo do fim, os últimos dias, os finais dos tempos, que seja, meu Deus, nós queremos ser. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de conhecimento, entendimento, para que a gente possa se mover nesse tempo, para que a gente possa se mover, Pai, alinhado ao céu. Então nós te pedimos, nos alinha ao Teu coração, nos alinha, Pai, à cultura do céu, para que a gente possa viver nesses dias, Pai, que tem sido dias tão difíceis, de tanta insegurança, de tanta incerteza, de tanta dúvida. Meu Deus, tem sido dias de tanta imoralidade, violência, promiscuidade, tem sido dias de tanta idolatria. Oh, meu Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença e te pedir, concede-nos sabedoria para sermos mulheres nesse tempo, nos concede. Senhor, eu me rendo a Ti nesse momento. Eu quero te dizer que o meu dia é Teu, a minha vida é Tua, esse momento é Teu. Ministra a minha vida.
Todas as vezes que aqui eu estou com as minhas irmãs, com os meus irmãos, o meu principal objetivo, o Senhor sabe, Abba, é eu aprender, eu crescer. E assim transbordar da tua graça e do teu conhecimento para a vida de todos aqueles ao qual eu tiver o privilégio de me relacionar. E que assim seja. Nos coroa nesse momento, Pai. Nos coroa com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, para que a gente possa viver. Me coroa. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo. Tu és muito bem-vindo aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Nós estamos iniciando aqui agora o nosso devocional. Mulheres... Au! Eu esqueci. Ai, gente, eu tirei o curativo hoje. Voltei no médico. Eu tenho mania de bater palma, né? Ai, fui bater palma agora. Ui, senti. Mas, enfim, nós estamos hoje, mais um dia. Esse é o 5º dia que nós estamos fazendo o estudo devocional das mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Atalia. Simone, graça e paz, querida. Que bom, que bom. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Thelma, Nádia. Deus abençoe cada uma de vocês. Então, pega o seu livro aí se você tiver. Chega na página 31, tá bom? A página 31 é onde nós vamos falar sobre Atalia. Uma mulher que também está registrada na Bíblia. A gente vai ver que ela não foi uma mulher de Deus, mas ela é uma mulher para a gente tomar como exemplo do que não devemos ser e do que não devemos fazer. Não é? Se a Bíblia deixou ela registrada é porque a gente precisa conhecer sobre essa mulher, sobre os seus feitos, para que a gente possa não tê-la como exemplo, né? E talvez a gente vivendo nos nossos dias, a gente pode ser que até esteja tendo algumas atitudes. E se a gente estiver tendo, a gente já vai corrigir já. Não é mesmo? Olha só, nossa base devocional hoje está lá em 2 Reis, capítulo 11, tá bom? A base devocional está lá em 2 Reis, capítulo 11, que diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Eu vou começar a leitura para que a gente possa depois discorrer aqui a respeito de Atalia, que eu estava estudando sobre essa mulher, e a história dela, ela é uma história que envolve muito família. Ela vem da família ela é filha de Acabe e Jezabel, e a união dos pais, né, foi totalmente por interesses políticos, e a gente vai ver uma família idólatra, uma família totalmente rendida a Baal, e toda uma cultura ali de idolatria, de maldade, de perversidade. Mas a gente não vai entrar em todo o histórico familiar, porque senão o estudo vai ficar muito longo, a gente vai se prolongar muito, e o nosso foco aqui é aprender sobre as mulheres da Bíblia, pegar para nós os exemplos que são positivos, e as mulheres da Bíblia que são exemplos negativos, a gente precisa tomar para nós também, para nós não fazermos, para a atitude de nós não termos. Mulheres que a gente sabe que nós não devemos nos espelhar. A Atalia é uma dessas mulheres, né? Então a gente não vai ficar na história, todo o contexto. Se você for estudar sobre a Atalia, você vai ver que ela foi uma rainha, né? E você vai ver que tem todo um contexto para você poder entender como ela chegou a ser rainha. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a gente vai falar da personalidade dela, para que a gente possa entender o que nós devemos tirar, né, das nossas vidas, o que nós não devemos ter como exemplo da vida de Atalia, tá bom? Então, aqui no livro, eu vou começar a ler a partir do 2º parágrafo, porque o primeiro ele fala muito, ele começa lá em descendentes de Caim, e aí vem toda a descendência, tá bom? Diz assim o 2º parágrafo, a partir do 2º parágrafo do livro: A mulher licenciosa que dessa forma preparou a queda moral de Judá foi Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Ela era a verdadeira personificação de toda a maldade de seus pais. Jezabel trouxe o veneno de Sidom e o injetou nas veias de Israel. E agora, Atalia
e iria despejá-lo nas veias de Jerusalém. Notamos nessa história que um rei da casa de Davi, em vez de se aliar ao profeta de Deus no conflito entre Acabe e Elias, decidiu em a favor da dinastia de Acabe. Ele até permitiu que o príncipe herdeiro Jorão se casasse com a filha de Jezabel. Se Jezabel já não tivesse se afastado do serviço, se Jerusalém já não tivesse se afastado do serviço de Jeová, a chegada de Atalia e seus sacerdotes de Baal teria causado uma reação contra o povo de Jerusalém. Mas nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, Atalia passou a governar Israel no momento em que foi feita rainha. Aí, aqui no próximo parágrafo diz assim: em muitos aspectos, Atalia se parece com a sua própria mãe Jezabel. E o que Atalia fez em Jerusalém é semelhante ao que Jezabel fez em Jezreel, em Samaria. Templos a Baal surgiram em toda parte em Jerusalém. O teor da vida em Jerusalém mudou completamente. Mundanismo prevaleceu e aqueles que temiam a Jeová tiveram que deixar Jerusalém. Contudo, Jeová chamou Jeú, que exterminou a dinastia de Acabe em Israel e matou Acasias, filho de Atalia. Em vista disso, Atalia decidiu exterminar todos os outros filhos de Jorão, seu marido, possíveis herdeiros do trono, e assumiu ela a própria liderança. Nós vamos ficar até aqui, depois a gente continua lendo a respeito do que aconteceu, né? Quando a gente para falar sobre Atalia, a gente vai ver uma mulher que ela era uma mulher que fazia parte da realeza, não é? Como você viu aqui, o próprio texto de 2 Reis, ele fala que Atalia era mãe de Acasias. E quando ela viu que o seu filho era morto, ela destruiu toda a descendência real. Como que ela conseguiu destruir toda essa descendência real? Porque ela fazia parte da realeza. Atalia, ela era filha de Jezabel e Acabe. Nós vamos falar um pouco mais pra frente sobre Jezabel, tá bom? A paz, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz para quem tá chegando aí. E você vai ver que fica com a gente, tá bom? Compartilha essa live, dá um coraçãozinho aí, curte, tá bom? Para que a plataforma do Instagram possa entender que esse assunto que nós estamos falando é relevante e que vale a pena mais pessoas ouvir o que nós estamos falando aqui. Amém? Quem pode, oi Belle, graça e paz, quem pode aqui, eu quero ver quem vai ser o corajoso ou a corajosa de escrever aí para mim, fixar o comentário. Mulheres da Bíblia, espaço Atalia, tá bom? Para quem chegar, poder saber do que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá? Vamos ver quem vai ser o corajoso. Olha, já ia bater palma. Ai, meu Deus, eu ainda não tirei os pontos, viu, gente? Por isso que eu tô assim. Olha só. E aí, o que acontece? Por causa de questões políticas, a Atalia ela foi dada em casamento para um dos herdeiros do trono ali, que era também sucessor dentro da descendência de Davi ao reino, né? Ao governo ali de Judá, de Jerusalém. Isso, Beli! Obrigada, amore! Deixa ver. Pronto. Obrigada! Deus abençoe. Então, o que acontece? Você vai ver que ela era uma mulher que ela fazia parte da realeza, né? E quando a gente para ver tudo o que ela fez, a gente vê que por causa de uma cultura também, por causa de uma educação, por causa de um contexto de familiar que ela vinha, ela também tinha esses privilégios, como alguém que fazia parte da corte, vamos dizer assim. Ela era até então alguém que fazia parte de todo esse reinado aí, ela estava num lugar de privilégio. E nós vemos que Atalia
sendo uma mulher que fazia parte da corte, a Thalia também ela nos dá exemplo. A Thalia é uma mulher que nos dá exemplo do que nós não devemos fazer. Nós vamos olhar a história de Thalia e ela é uma mulher que também nos dá exemplo do que nós não devemos ser. Como não ser? Eu aprendo com Thalia o que eu não devo fazer e o que eu não devo ser. Não é? A gente vai ver que a Thalia era uma mulher que ela era dominada pela soberba. A Thalia ela era uma mulher dominada pela inveja. E por causa da soberba e da inveja, você vai ver que a Thalia ela usurpou um lugar que não era dela. Entende? Nós precisamos compreender que quando a gente para olhar a história de Thalia, e a nossa base devocional hoje é que quando ela viu que o filho dela estava morto, ela mesma matou toda a descendência. E qual era o objetivo de Thalia? Ficar no trono. Qual era o objetivo de Thalia? De ser a liderança. Qual era o objetivo de Thalia? De ser rainha. Qual era o objetivo de Thalia? Estar sob a autoridade acima de todos. Então você observa que ela foi capaz, né, de matar muitas pessoas. E dentre essas pessoas, quando você vai ler a história, o livro ele nos dá uma base de estudo que é 2 Crônicas 22. Então depois você leia lá 2 Crônicas 22 inteiro e 2 Reis 11, que você vai entender a respeito de toda a história de Thalia para que você possa compreender. A gente não vai ficar falando de todos os detalhinhos da história, da família, porque senão a gente sai da personalidade dela, que é o que a gente quer falar hoje, para que a gente não modele essa personalidade. E se a gente observar que tem alguma característica da personalidade da Thalia em nós precisamos rejeitar, nós precisamos denunciar da nossa vida e começar a trabalhar contra isso, para que a gente não venha modelar essa mulher. Não é? Então a Thalia, ela é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. A Thalia é uma mulher que nos dá exemplo do que nós não devemos ser. Não é? Então você vai observar aqui também que uma mulher, para ser uma mulher no tempo do fim, uma mulher que quer ser uma mulher no tempo do fim, uma mulher que quer ser uma mulher de Deus, melhor dizendo, no tempo do fim, ela não pode de jeito nenhum ter a mesma conduta que a Thalia. Quando você vê na Bíblia, você vai ver que a Thalia, ela era uma mulher ímpia, né? Você vai ver aqui dentro do que a gente leu, ele fala aqui, ó, a mulher licenciosa que preparou a queda moral de Judá foi a Thalia, filha de Acabe e filha de Jezabel. Ela era a verdadeira personificação de toda a maldade de seus pais, o que a gente acabou de ler aqui. Quando a gente para olhar uma mulher que o texto fala aqui que ela era licenciosa, a gente vai ver que licenciosa significa uma pessoa que ela não cumpre normas. Licenciosa significa uma mulher que ela é devassa, que ela é lasciva. Significa uma mulher que é ímpia. E todas as vezes que você for procurar na Bíblia, que você for encontrar o título ímpio na Bíblia, você vai ver que está se atribuindo esse título de ímpio a todas as pessoas que não agradam a Deus. Todas as pessoas que elas não agradam a Deus, na Bíblia, se você for ler, seja homem ou seja mulher, elas são considerados ímpios, né? A gente, quando a gente vive essa vida congregacional, muitas vezes a gente trata ímpio uma pessoa que não frequenta a igreja, mas não é isso. Uma pessoa que ainda ela não teve encontro com Jesus, ela não se tornou filho ainda, ela é uma criatura. Mas o que torna ela ímpia é ela desagradar a Deus, fazer todas as coisas que desagradam a Deus. Isso é um ímpio. Um ímpio ou uma ímpia é uma pessoa que ela desagrada ao Senhor. E a Thalia, ela era essa mulher. A Thalia, ela era ímpia. A Thalia, ela era cruel. A Thalia, ela era perversa. E isso como mãe e como rainha. A gente vai falar aqui de uma mulher que ela era perversa como mãe, mas ela também era perversa como liderança. A gente vai falar aqui de uma mulher que ela tinha um poder de influência. Hoje nós vamos falar dessa questão de influência e nós falamos aqui já a respeito de... Deixa eu ver aqui. A gente falou aqui a respeito de Abigail, não é?
A gente falou aqui a respeito de Agar, a gente falou a respeito de Ana, mãe de Samuel, e todas essas mulheres, entre todas essas mulheres aqui a gente falou muito sobre influência, que foi uma influência muito importante sobre a vida do seu filho, que determinou ele ser um juiz, profeta e sacerdote, e que fala até hoje nos nossos corações, é Ana. Ela foi uma influência. A Thalia, ela foi uma influência perversa na vida do seu filho. A Thalia, ela foi uma influência perversa, cruel na vida do seu filho. Eu queria que você fosse comigo ali em 2 Crônicas. 2 Crônicas, só para a gente poder, para que a gente possa entender, para que você possa compreender, porque a gente vai falar da Atalia mãe, nós vamos falar da Atalia rainha. Então, como ela começou dentro dessa, toda a questão dela de influência, de uma péssima influência, começou como mãe, olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 3 e 4, tá bom? Olha só o que diz aqui. Era Casias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Olha aqui, olha o versículo. Olha lá, a Beli tá transbordando aí. Glória a Deus. Transborde, meninas. Glória. Ela teve pais terríveis e se tornou até pior que eles. Exatamente, Beli. É isso mesmo. Você sabe, isso é interessante você falar, porque o que acontece? Você sabe aquele ditado, aquele costume que muitos pais falam, até a gente fala, né? Eu quero que os meus filhos vá mais longe do que eu já fui. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu já fui. A mesma proporção é para o lado ruim, né? Porque os nossos filhos, eles sempre vão superar-nos. Então, isso que você está falando é muito relevante, porque tanto da parte positiva quanto da parte negativa, os nossos filhos, eles sempre vão nos superar. Porque isso é bíblico também, né? O Senhor fala isso, que os filhos, eles são como flecha na mão do arqueiro. Então, os filhos é aquele que eu vou esticar ao máximo para enviar ao máximo para frente, para a próxima geração. Isso que você está falando é forte demais e tem total, assim, relevância da forma positiva e negativa para os nossos dias como pais e mães, né? Então você vê aqui, olha, no versículo 3, que sua mãe, ela se chamava Atalia, e ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. A Atalia, ela era conselheira, olha o que o texto fala, porque a Atalia era quem aconselhava o filho. A Atalia era quem ensinava ele a ter um comportamento ímpio. A Atalia era quem aconselhava o filho a ser injusto. A Atalia era quem aconselhava o filho a ser perverso. Então você vai observar que a Atalia, ela era um péssimo exemplo para o filho. Ela era uma péssima influência para o filho. Você percebe que a própria Atalia foi ela que ensinou o filho a ser ímpio. Foi ela que ensinou o filho a desagradar, não é? Foi ela que ensinou o filho, porque a Atalia também ela era uma adoradora de Baal. A Atalia ensinou o filho a ser idólatra. E aí, se a gente for parar para observar e trazer para os nossos dias hoje, lembrando que a gente precisa entender, estamos falando sobre as mulheres, para a gente buscar na nossa realidade, para sermos mulheres no tempo do fim, aprendendo com essas mulheres da Bíblia, o que nós devemos fazer e o que nós devemos e como devemos ser. Como eu devo ser e o que eu devo fazer. Por outro lado, eu preciso aprender e tomar como exemplo o que eu não devo fazer e o que eu não devo ser. Esse é um exemplo de Atalia. Então você vai ver que a Atalia, ela desagradou ao Senhor, também, mais uma vez, porque ela já tinha essa personalidade cruel, ela já tinha essa personalidade ímpia. A Atalia, ela já tinha essa personalidade de perversa, né? E uma pessoa perversa é uma pessoa que ela é capaz de prejudicar qualquer pessoa de forma intencional. Uma pessoa perversa é isso.
Uma pessoa perversa, ela não pensa duas vezes em prejudicar quem quer que seja, para que ela satisfaça com os seus desejos, para que ela alcance os seus objetivos. Uma pessoa perversa, e ela é perversa de forma intencional. Ela faz de propósito. Você já encontrou alguma mulher que pode até ser que você já tenha vivido isso, ou você está passando nesse processo de libertação, eu creio em nome de Jesus? Sabe aquelas pessoas que às vezes elas alfinetam outras pessoas de propósito, com intenção? Sabe aquelas pessoas às vezes que elas são maldosas, elas fazem as coisas para prejudicar as outras pessoas, às vezes no trabalho, com a família, faz fofoca de forma intencional, só para prejudicar os outros? Isso é uma atitude perversa. Entende? A Thalia, ela tinha, a sua personalidade era assim. A personalidade de Athalia era assim. Então, você vai observar que, muitas vezes, se nós estamos dentro de um contexto, né, coletivo, dentro do trabalho, na igreja ou na família, tem muitas mulheres que elas têm facilidade de prejudicar os outros, às vezes num comentário, às vezes tá tudo bem, tá tudo certo, ela traz um assunto só para prejudicar, só para ferir, né? Só para ver a reação, só para jogar mesmo gasolina na fogueira ali para sair, né? Pegando fogo em tudo. Então, é tão sério isso que nós estamos falando, porque a Thalia, ela era a principal influência do filho. Todas nós mulheres somos as principais influências de uma criança, de um indivíduo, de uma pessoa. Entende? A mulher, ela é a principal influência. Olha só, se você estiver sendo injusta, você vai ensinar o seu filho a ser injusto. A palavra fala que a Thalia aconselhava o seu filho para ele ter procedimentos iníquos. A Thalia era quem aconselhava o próprio filho a proceder iniquamente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Hoje, se a gente for parar para observar, e não é só hoje, é que hoje está mais nítido isso, né? Hoje as pessoas elas estão mais assim, falando e argumentando, né? E graças a Deus por isso, porque a gente precisa mesmo conversar e argumentar sobre os assuntos. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje, e como sempre foi assim, não casa mais, não encaixa mais a gente falar, viu, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Hoje não. Hoje, as pessoas elas fazem o que nós fazemos. E o que nós falamos, por causa do tempo que nós estamos vivendo, de muita agilidade, às vezes as pessoas nem ouvem o que nós estamos falando. Elas escutam, mas elas não ouvem. Muitas vezes. Então, quando a gente fala de ser influência, a principal influência de uma criança, a gente precisa parar para prestar atenção que os nossos filhos eles estão aprendendo a proceder como nós procedemos. Por exemplo, eu falo pro meu filho, viu, você precisa orar. Você colocou diante de Deus isso? Viu, você sai de casa, você nem ora. Você sai de casa, você nem lê uma palavra. Mas será que eu tô fazendo isso? Será que meu filho me vê orando? Será que meu filho me vê lendo a Bíblia? Será que o meu filho vê eu tendo atitudes bondosas e generosas com outras pessoas? Será que no trânsito meus filhos me veem sendo gentil com outras pessoas? Será que no trânsito meus filhos me veem sendo paciente? Será que quando eu tenho a oportunidade de poder ajudar alguém a atravessar a rua, ou carregar uma sacola, ou alguém que perdeu alguma coisa, eu vi de quem caiu, meu filho estando junto, eu vou lá, ó, fulano, ó, aqui, ó. Será? Porque isso é muito sério da gente parar para pensar nos dias de hoje, porque o nosso exemplo, ele fala muito mais do que nós falamos. E por que eu tô falando isso, amadas e amados que aqui está comigo? Você tá entendendo o que eu tô falando, gente? Vocês estão com uma cara... Ai, minha mão! Eu preciso começar, né? Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão com uma cara, vocês estão tão paralisados. Vamos, gente. Cadê? Hashtag toca no coração aí. Aff, Jesus. Cruzes. Me ajuda. Ô, gente, me ajuda. Eu tô achando que vocês estão com uma cara tão paralisados. Vamos me ajudar? Eu tô ficando melhor já da cirurgia e já vou começando me soltando, né?
Eu tava meio presa por causa da minha mão. Oh, meu Deus, me ajuda. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso, me ajuda, gente. Me ajuda a pregar, me ajuda a transbordar. Ó, eu tenho certeza que você deve estar lembrando de alguém. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa para transbordar. Então comenta. Ah, Vê, me ajuda a liberar a mensagem, me ajuda a entregar, me ajuda. Isso, ó, Elis, fala, tô entendendo. Eu tô entendendo o que você tá falando, eu recebo essa palavra, é verdade. Ô, Senhor, me transforma. Senhor, eu oro pela minha irmã, pela minha prima, pela minha amiga. Eu oro, Senhor, pelo meu pai, sei lá. Começa aí, gente, me ajuda. Não é verdade? Então, quando a gente para observar, isso, Kathleen, me ajuda, gata. Olha só, quando a gente para observar, os nossos filhos muitas vezes nem para ouvir o que a gente está falando. A gente, às vezes, não para ouvir, às vezes as coisas estão na tanta correria, tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes as pessoas não param. Mas o seu comportamento vai falar muito, vai trazer a memória. Aí você pega o seu comportamento somado àquilo que você está falando, aí é show. Aí é show. Aí é top demais. Aí sim você vai consolidando uma cultura da eternidade na vida dos seus filhos. Por exemplo, uma pessoa, a gente precisa observar, e a gente está falando sobre a Thalia mãe, né? A Thalia mãe, ela era uma mulher que ela ensinou o filho dela a ser perverso. Ela ensinou o filho dela a fazer tudo que fosse necessário para conquistar e conseguir o que ele quisesse, independente se ele tivesse que passar por cima das pessoas. Porque a Bíblia fala que a Thalia, ela ensinava, ela aconselhava o filho a ter conduta, a ter procedimento iníquo. Iniquidade fala de ser ímpio, né? Fala de alguém que é ser ímpio. Então, você precisa parar para observar que até mesmo as nossas atitudes, muitas vezes, quando a gente acaba ensinando os nossos filhos, com os nossos filhos no meio da roda, ouvindo conversas que a gente está falando, às vezes do pastor, às vezes dos pais, às vezes dos irmãos, falo irmão de sangue, às vezes dos irmãos da igreja, às vezes da vizinha, não é? Você sabe que eu ouvi uma história de um menino? Deixa eu ver o que a Elis está transbordando aqui. Ô, Glória! Olha lá, Thelma, ó, verdade. Precisamos fazer para ser exemplo. É isso mesmo. Glória a Deus, vocês estão entendendo. Me ajuda, gente, me ajuda. Olha lá, ó, Elis, ó, essa semana encontrei a minha filha de 3 aninhos orando. Glória a Deus, isso mesmo. Enche o nosso coração, né? Mas por que os nossos filhos fazem, né, Elis? Porque eles estão nos vendo fazer, não é? Então, olha, deixa eu ver aqui. A Mai falando. Sou amiga da Bruna. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que bom, querida. Eu amo demais te ouvir pregando. Que bom, glória a Deus. Fica com a gente. Seja muito bem-vinda, Mai. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, olha só. Você quer ver? Eu ouvi uma história de um menino que ele chegou na igreja, uma criança que tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. O menino chegou na igreja certa vez e ele começou, via os irmãos brincando no final do culto, os irmãos conversando, algumas crianças brincando e tal. E como a maioria das crianças já tinha ido embora, essa criança ficou por ali porque a mãe estava ali. E esse menino ele ficou dando volta no pastor. Tinha, eu acho que de 5 a 7 anos mais ou menos. Não vou lembrar a idade certinha, tá bom? E esse menino ficou dando volta no pastor. Aí o pastor falou: ô fulano, o que foi que você tá dando volta em mim? Aí ele falou: não é, pastor, eu tô procurando a sua outra cara. Ele falou: minha outra cara por quê? Ele falou: porque a minha mãe falou que você é 2 caras. Meu Deus. Pede pra sair. Olha isso. Ô, gente, eu tô dando risada porque criança é criança, né? Mas é sério isso. É ou não é sério? Quer dizer, um menino em casa ou em algum lugar, ele deve ter ouvido, e possivelmente mais que uma vez, a mãe falando que o pastor dela era 2 caras. Aí a gente vai parar para observar que como nós vamos criar os nossos filhos? Sendo pessoas, sendo cidadãos, sendo servos de Deus que obedecem os mais velhos, que respeitam os mais velhos, que obedecem às autoridades. Como que a gente vai ensinar?
Não é? É engraçado. Quando a gente fala uma coisa dessa, é engraçado. Você fala, meu pai, olha que menino. Ele dando volta no pastor para encontrar a outra cara do pastor. O pastor perguntou, o que foi que você tá vendo aí, que você tá dando volta? Tô procurando outra cara, porque minha mãe falou que o senhor tem duas caras. Quer dizer, de certa forma, é uma inocência. A criança, por uma certa inocência, vamos pensar assim, porque hoje em dia também é até de complicado falar que uma criança, né, não tem malícia. É até complicado. Mas o que aquela criança estava ouvindo? Então, às vezes, a gente está conversando com pessoas e os nossos filhos estão ao lado ouvindo. Na realidade, eu vou falar uma coisa para você. Aqui em cima desse banner está escrito assim, ó, aqui não dá para vocês verem. Cuidando da minha vida. Aqui, ó, em cima, tá vendo? Ó, cuidando da minha vida. Aqui as nações. Aqui, eu não sou obrigada a nada, tudo que eu faço porque eu amo. Feito é melhor que perfeito. E o meu chamado é minha vida. Eu aprendi que eu não devo ficar cuidando da vida de ninguém, eu tenho que cuidar da minha vida. Então, às vezes eu falo para as pessoas, viu, gente, vai cuidar da sua vida. Ah, coisa chata, ficar falando da vida dos outros. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa que ela para falar com você, que ela quer ficar falando da vida dos outros, deixa eu te falar, já corta. Sabe por quê? A vida dessa pessoa é chata pra caramba. Por isso que ela fica falando só da vida dos outros. Então, a pessoa que tá cuidando da vida dos outros, ela tá fazendo fofoca. Porque se não diz respeito a ela tá falando de alguém e de coisas que não tem nada a ver com ela. Automaticamente ela tá abandonando a vida dela, tá deixando de cuidar da vida dela, da edificação dela, da casa dela, do propósito dela e da descendência dela para ficar alimentando as trevas. E o que é pior, transferindo isso para a geração. Então, quando a gente fala, eu preciso cuidar da minha vida, quer saber? Eu tô indo cuidar da minha vida, porque é o que a minha o que eu faço, o que eu vivo, é o que vai determinar lá na frente. Gente, eu quero te ativar, você estudar sobre a história de Atalia. Depois você lê 2 Crônicas 22 e 2 Reis 11. Você vai ver que a história de Atalia fala muito da descendência, dos antepassados dela. Você vai ver que o que ela era como uma perversa, como uma mulher que era pior do que os seus pais, como a Belle disse, e eu concordo, vem de coisas assim dos seus antepassados. Então, às vezes, a gente está tendo atitudes, comportamentos, a gente está tendo procedimentos que a gente não para observar, que a gente está colocando, sabe, sementes e decretos na vida dos nossos filhos que vão caminhar para frente. Não é? Então, a gente precisa parar para observar que, assim, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Não é? Primeira coisa, os nossos filhos, meninos, eles não devem estar juntos sempre da mãe com as amigas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu faço faço parte do seminário de libertação de crianças. E hoje, isso é sério, talvez eu já tenha falado em outra live, eu não me lembro. Mas hoje, dentro de acompanhamento com crianças, num acompanhamento com jovens, a gente vê um retrato muito claro de experiências que foram diferentes, que são diferentes quando o espírito de imoralidade e de homossexualismo ele entra numa pessoa. Algum tempo atrás, talvez há uns 10 anos atrás, quando a gente fazia seminário e ouvia as histórias e os testemunhos, a gente identificava que o espírito de homossexualidade, um espírito de engano entrava na vida de uma criança a partir do momento que ela era abusada sexualmente. Então, a gente costuma falar que o libido, a malícia, é como se fosse um lacre, né? Como se fosse um lacre de algum produto que você compra. Vamos pensar na margarina. Você compra a margarina, ela tá com aquele lacre, né? Então, a partir do momento que você tirou aquele lacre, aquele papel alumínio que tá preso ali, você já tem acesso ao produto. Então, a malícia, não é? Ela como que a gente tira o lacre da malícia de uma pessoa? Quando ela é tocada de uma criança, não é? E todos nós nascemos. A Bíblia fala que Deus ele nos criou e todos os órgãos que nós temos foi Deus que nos criou. Então, o libido, o desejo já está numa criança. E até que ela chegue na idade ideal, ela vai ficar no tempo da inocência, ela vai ficar vivendo ali, né, numa condição sem ter esse lacre tirado, que ele é para ser tirado biblicamente após o casamento.
dentro da aliança do matrimônio. É onde você tira o lacre, né, do prazer, do libido, para que aquela pessoa, sendo homem e mulher, desfrute dessa bênção aí dentro do matrimônio. Só que o que acontece? Há uns 10 anos atrás, você via que esse lacre era tirado por causa do quê? Do abuso. Por causa de uma criança ter sido tocada. Hoje nós estamos parando para observar que dentro dos testemunhos que nós temos ouvido, eu falo para você do que eu conheço, do que eu estou vivendo, do que eu ouço e acompanho, tá? Hoje eu me movo vocacionalmente na igreja onde eu congrego como pastora, como líder, como uma das líderes de adolescentes e jovens. E crianças também, já participei de liderança de kids. E você vai observar que hoje, por causa da cultura, da sociedade, por causa do ambiente, você vê que meninos, porque eles estão totalmente fora de uma cobertura de paternidade, que é aquilo que eu falei sobre Agar. Eu acho que eu devo ter explicado isso para vocês, não me lembro agora. Você vê que os meninos, eles passam a ter como referência as suas mães, as mulheres. E automaticamente, como a referência dele é a mulher, ele tá sempre no grupo de mulheres, com as amigas, com a mãe leva, tá junto com as amigas, tá junto com as mulheres da família. Aquele menino, ele vai pegando como referência. Aquelas mulheres passam a ser influência. Isso é muito sério, não é? Então, a gente precisa parar para prestar atenção, porque os primeiros anos de uma criança é onde é consolidado a formação de caráter. Entende? Se você for parar para analisar, dentro da história de Atalia, você vai ver que um dos descendentes de Acasias, que fazia parte da linhagem de Davi, foi preservado. A gente não vai falar sobre essa mulher, foi uma mulher muito corajosa, que pegou Joás. O Joás tinha 1 ano de idade e salvou desse massacre, dessas... massacre que fala, né? Tem um outro nome que fala quando mata-se muitas pessoas. Eu não sei o nome agora, eu esqueci. Na verdade eu sei, mas eu não tô lembrando o nome. Teve uma criança que foi salva por uma mulher que chama Jeoseba. E nós vamos falar sobre ela mais pra frente, né? Ela é uma das mulheres que nós vamos estudar. E ele tinha 1 ano. Você vai ver dentro da história de Joás, depois quando o Joás entrou no reinado, que a Atalia, ela acabou sendo tirada, né, de rainha, já tô passando pra frente, mas é que eu quero que você entenda a questão. Joás, quando ele saiu, ele foi tirado, ele foi livrado, né, por Deus, por meio dessa mulher, ele tinha 1 ano de idade. Ele ficou dentro da casa do Senhor, sendo criado pelo marido dessa mulher que o salvou do massacre. Essa mulher era esposa de um sacerdote. E esse homem, ele era sacerdote e criou Joás até 6, 7 anos dentro da casa do Senhor. Ele consolidou, né? Genocídio? Não é genocídio, é uma palavra que fala muito assim. Quando tem essas comunidades que entra pessoas assim, mata. Teve num... Ai meu Deus, como que fala? Falam muito que teve num presídio aqui em São Paulo, muito antigo, lá pra trás. Eu esqueci o nome, gente. Não é massacre, é... Sachina? Ai, nem sei o nome. É alguma coisa assim. Sachina. Acho que é isso. Ai, gente, eu não me lembro agora. É mais ou menos isso. Acho que é isso. Então, esse menino foi livrado de uma situação como essa. Entende? E aí a gente para observar que todo ser humano, ele precisa de ter 2 referências, masculina e feminina, não é? Então, quando a gente para observar, você vai vendo que às vezes os meninos, eles vão tendo esse comportamento. Da mesma forma, chacina. Isso! Ai, Ana, me ajuda! Oh, toca aqui, tá? Isso, chacina. Oh, meu Deus. Me ajuda. Glória a Deus que vocês estão ligadas. Ai, meu Deus. É verdade. Olha lá, estão falando aí, não deixa escrever o Instagram. Entendi. Tem coisa que a gente nem pode falar muito mais, né? Oh, meu Deus, me ajuda.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, o que acontece? E às vezes a gente vai ensinando os nossos filhos, né? Às vezes as pessoas falam que é comum das mulheres ficar cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca, não é? Hipocrisia, tratar bem uma pessoa na frente e por trás ela é de outro jeito. Tudo isso é um péssimo exemplo, é uma péssima influência para os nossos filhos. Não é? Então, voltando aqui para a Thalia, para o exemplo dessa mulher, que ela era um péssimo exemplo, ela era uma péssima influência para o seu filho, nós estamos falando aqui do que nós não devemos fazer. Né? Nós não devemos ser esse tipo de influência. Então, nós não devemos ser pessoas injustas, porque os nossos filhos estão nos olhando. Nós não devemos ser pessoas perversas, fazer e ter atitudes, sabe? Independente se vai passar por cima de alguém, independente se vai prejudicar alguém, não é? A gente não pode ter esse tipo de atitude, nós precisamos ser justas. Você vai ver que a Thalia também era idólatra e ela ensinou os filhos a ser idólatra. Quantas vezes a gente não ensina os nossos filhos, muitas vezes, com relação a eles se apegar tanto a um brinquedo, às vezes falando de criança. Não, filho, não é assim. Não pode ser dessa maneira. Você não pode colocar nada na frente de Deus. Não, nós vamos primeiro fazer isso. Não. E às vezes a gente acaba sendo idólatra do marido, dos filhos, às vezes de um carro, às vezes da casa. Não é? Às vezes você tá com a casa limpa e fala, não vou chamar ninguém, porque a minha casa tá limpa, eu não vou... Tem atitudes que a gente vai tendo que são atitudes que a gente vai ter tendo idolatrias, tendo atitude idólatras, entende? Então, às vezes acontece alguma coisa com o marido, com o filho, a gente para tudo, esquece, amaldiçoa Deus, amaldiçoa o mundo, amaldiçoa as pessoas porque aconteceu alguma coisa com o filho, ou com o marido, ou sei lá com quem. Entende? Então a idolatria não está relacionada somente a uma imagem de escultura, não. Às vezes aquilo que a gente se apega e coloca à frente de Deus, aquilo que a gente tem tanta devoção com aquilo, não é? Então a gente precisa parar para observar também que a outra questão é mentira, não é? Aconteceu isso esses dias, nós fomos visitar uma pessoa e aí a avó dessa criança não queria sair e aí a gente falou, viu, a gente queria falar com a sua avó, ela não tá. E aí a gente saiu, tal, e ficou dentro do carro ali mexendo no celular para tentar conversar, tal, quando a gente viu lá dentro, passando lá dentro. Aí meu marido abençoado desceu e falou, viu, eu quero falar com ela aí, chama ela, é rapidinho, não vai demorar. Ela não tá. Quer dizer, a gente fala que a gente não pode mentir, né? Que a gente não deve mentir, mas a gente muitas vezes está mentindo. Isso é um exemplo péssimo para os nossos filhos, isso é um exemplo péssimo para os nossos netos. A Thalia, quando ela destruiu toda a descendência real, ela matou os próprios netos. Nesse caso que eu estou contando, foi uma avó que teve essa atitude, né? Porque o neto estava sendo cuidado pela avó. Mas você percebe que às vezes não adianta a gente falar que não mente pra mim. Mas às vezes no telefone falar que eu não tô. Eu não tô com dor. E na verdade não tá nada. Eu não gosto de fulano. Fala mal ali, como aquele exemplo que eu dei do menino falando do pastor, e quando chega na frente tá ali alisando. É mentira, é hipocrisia. Então a gente precisa prestar muita atenção nas nossas atitudes, porque aquilo que a gente faz vai sempre ir pra frente. Deixa eu te falar uma coisa, você transborda sempre com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. Sempre. Aquilo que você fala são decretos. Aquilo que você faz são sementes que você está colocando. Então, quando sai da sua boca, você está lançando, você está liberando decretos no mundo espiritual. Tudo que sai da sua vida, tudo que sai da tua mão, tudo que sai daquilo que são os teus comportamentos, são sementes. Você está plantando na terra e vai chegar um tempo de colheita. A gente precisa parar para observar isso. Entende? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ser influências para os nossos filhos sobre respeitar os mais velhos. Ter respeito com os mais velhos. E hoje, se você for parar, é tão difícil. Olha, um detalhe tão simples. É tão difícil você ver uma criança ou um jovem chamar uma pessoa mais velha de senhor, chamar uma pessoa mais velha de senhora, falar, você e você. A gente vai perdendo isso, não é? Aqui em casa, eu não me considero velha. Eu me considero que eu tô na minha melhor versão, ó. Tô maravilhosa. Eu não troco meus 40 pelos 20, de jeito nenhum.
E eu ensino meus filhos aqui. Eu falei, ó, não é você não, aqui não tem você, eu sou senhora. Sou senhora. Falo isso, pego no pé deles. E pego no pé da minha neta também, por causa da própria cultura. Então quem é que vai ensinar os nossos filhos? Não, é senhora. Ah, mas tem que ser assim, porque eles têm que aprender respeito. Não é? Tem pessoas que às vezes não gostam, que eu tenho esse hábito de chamar tanto médico como líderes espirituais, independente da idade de senhor. De senhora. Mas não é por causa a idade determina se ele é senhor. Isso demonstra respeito. Isso são marcos. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, a geração de hoje tem abandonado os marcos antigos porque nós, que somos os mais velhos hoje, não temos priorizado. Eu preciso falar isso para você. Se nós não priorizarmos os marcos antigos, a nova geração não vai priorizar. Nós falamos aqui essa semana também, né, a respeito de... Nós falamos aqui a respeito de Ana e Azenate sobre ensinar, transferir os marcos, né? Transferir, ter o dever com as próximas gerações. Nós temos que ter responsabilidade com a próxima geração e com essa. Outra coisa que eu queria falar, para a gente caminhar aqui para o final, quando a Thalia, ela soube que o filho estava morto, e a gente acabei de falar sobre isso também, ela acabou matando seus próprios netos. E por que ela matou toda a descendência real? Porque ela mesma queria ser líder. Ela mesma queria assumir o trono. Por isso que eu disse que a Thalia, uma das características de Thalia, a personalidade dela, ela era soberba, ela era uma mulher soberba. Você vai ver como ela agia com o povo. Como ela agia com as pessoas. Ela era uma mulher que ela era invejosa. Ela queria algo que não era dela. Por que eu falo que ela era invejosa? Porque ela queria o trono. Então, enquanto era o filho que estava no trono, tudo bem. É o meu filho, então tá bom. Fica aí. A partir do momento que o filho dela foi morto, ela falou, agora quem quer ficar no trono sou eu. Por quê? Deixa eu falar uma coisa pra você. A Thalia, ela era manipuladora. Embora o filho dela tivesse no trono, embora o filho dela fosse rei, quem que aconselhava ele? Quem que dava as ordens? Quem que determinava o que se fazia e o que não se fazia? A Thalia. Então, de certa forma, o filho estava no trono, porque ele era o rei. Mas quem dominava, quem dava as ordens, quem mandava, quem manipulava, quem influenciava, quem oprimia, era tudo a Thalia. Então, o filho dela morreu, peraí, deixa que eu assuma esse lugar. Só que para ela assumir esse lugar não poderia ter a descendência, então ela matou todos. E naquela época você sabe que o homem, ele não tinha só uma mulher naquela época, né? Então, exatamente Joás era um dos que pertencia à linhagem de Davi. Ele exatamente direcionado assim, né? Aquela mulher direcionada por Deus, ela salvou Joás para que preservasse a linhagem, a tribo de Judá e o Messias pudesse nascer como descendência de Judá. É tremendo quando a gente vai parar para observar que as nossas atitudes, elas falam muito ao respeito do que está por vir, a respeito daquilo que Deus já prometeu. Então a gente precisa prestar muita atenção. Uma mulher no tempo do fim, ela precisa entender que tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela faz, está totalmente relacionado com aquilo que Deus já liberou sobre a vida dela, sobre as promessas, e relacionado sobre os antepassados, e vai falar nas próximas gerações. Uma mulher no tempo do fim, ela precisa compreender isso. E o que a Thalia tinha? A Thalia tinha inveja, ela queria um lugar que não era dela. Deixa eu falar uma coisa, amadas, nós não precisamos querer nada o que é do outro nem de ninguém. Porque Deus, ele nos criou individualmente. O curso Mulher Única fala muito isso, nós somos únicas. Nós somos únicos e você não precisa querer nada o que é do outro. Deixa eu te falar, você, no lugar do outro, você não vai viver felicidade. Você não vai ser feliz. Você assumindo o lugar da sua irmã, você assumindo o lugar da sua mãe, você assumindo o lugar da sua amiga, você assumindo o lugar da sua chefe, você assumindo o lugar da sua vizinha, da síndica do prédio, não sei. Você não vai estar cumprindo o teu propósito. E você não cumprindo o teu propósito, você não vai ser feliz. Entende? Porque muitas vezes a gente só quer o que é do outro por causa de uma posição, por causa de uma evidência. E não é isso que Deus quer. A gente acaba sendo feliz
quando a gente está dentro do nosso propósito, quando a gente está fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Exatamente isso. Ó, a Mila tá falando aqui, a Ana Mila, muitas vezes na igreja é uma coisa, em casa com os filhos é de outra forma. Isso é isso mesmo. É exatamente isso, acontece muito. A Elis está falando, é verdade, hoje é difícil ver uma criança pedindo bênção para os pais e avós. Eu ensino minha filha. Isso, Elis, ai que lindo. Até hoje eu peço bênção pro meu pai, você acredita? Eu e minhas irmãs. Eu e minhas irmãs até hoje a gente pede bênção pro nosso pai e beija a mão. E ele beija a nossa mão também. O meu filho mais velho, ele manteve isso, ele pede bênção. Os outros mais novos não. Mas eu e as minhas irmãs até hoje a gente pede bênção. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. E é assim, eu acho lindo. Parece que é um comportamento religioso, mas não é totalmente bíblico. É totalmente bíblico, né? Totalmente. É lindo isso. E a questão daí que a Ana Mila falou é verdade, porque às vezes as pessoas elas estão se enganando a si mesmas e o Senhor fala para nós: não vos enganeis, não se enganem, porque aquilo que o homem plantar ele vai colher. De Deus não se zomba, né? Ninguém pode enganar. Então muitas vezes a gente está enganando a gente mesmo. Quando na igreja a gente tem aquela capa, aquela aparência, e dentro de casa, na rua, com as pessoas, a gente não se manifesta como filho de Deus, né? Como filha de Deus. Ó, Aldeísa falando, ó, a inveja é uma doença maligna de quem não nasceu de novo. Isso mesmo, é isso. É uma doença porque ela mata só quem sente, não é mesmo, amada? É isso mesmo. Eu concordo. Ela é uma doença mesmo, porque ela acaba correndo, e Provérbios fala muito sobre isso, não é? Quando a gente vê a Thalia, ela era uma mulher que ela exterminou toda a linhagem de Davi, porque ela queria, na verdade, o trono. Eu queria que você lesse comigo aqui, para a gente caminhar já para o final também, 2 Reis. A gente vai falar sobre a rainha Atalia, sobre a líder Atalia. Olha o que fala, o único momento que fala do reinado dela, hein? É 2 Reis 11, versículo 20. 2 Reis 11, 20 fala assim, ó: alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Alegrou-se todo o povo da terra, a cidade ficou tranquila quando Atalia foi morta. Isso é tão sério, isso é tão sério, isso é tão sério. Porque aqui você para observar que aquilo que Provérbios também 29:2 fala, que quando um ímpio ele governa, o povo geme. Você percebe nesse versículo aqui de 2 Reis 11, o versículo 20, fala que o povo todo se alegrou. A cidade inteira ficou tranquila com a morte de Atalia. Provérbios 29, versículo 2, fala que quando o ímpio, ele governa, o povo geme. No reinado, no governo de Atalia, a palavra fala que ela governou, se eu não me engano aqui, por 6 anos, viu? Por 6 anos. Porque com 7 anos, Joás, ele entrou. Joás, ele foi consagrado rei, ele tinha 7 anos. Atalia, ela governou por 6 anos. Por 6 anos, Atalia ficou na liderança daquele povo. Então, você para observar que durante 6 anos o povo gemia. Durante 6 anos o povo vivia uma opressão. Durante 6 anos o povo era inseguro. Durante 6 anos o povo vivia uma perturbação. Por quê? Por causa de uma líder, por causa de uma rainha que era cruel, por causa de uma rainha que era ímpia, por causa de uma rainha que era perversa, por causa de uma rainha que não tinha misericórdia de ninguém. Vamos falar a verdade, né? Uma mulher que ela foi capaz de assassinar os próprios netos para conquistar aquilo que ela queria, ela ia ter misericórdia do povo? Ela ia ter dó do povo? As pessoas que queriam manter a fé em Jesus, a obediência em Jesus, tiveram que sair de Jerusalém. Depois você leia lá, você vai ver que as pessoas que decidiram manter a sua fidelidade ao Deus de Israel, eles tiveram que sair de Jerusalém, senão eles iriam morrer. Senão eles seriam pessoas mortas. Você percebe que
como líder, ela também era uma líder cruel, ela era uma líder perversa. Como líder, ela fazia o povo viver uma opressão. Como líder, o povo era triste. Gente, é tão sério isso. Olha a influência dessa mulher. Então, deixa eu te falar uma coisa. Todo líder, ele vai governar, dependendo da maneira que ele é como o seu povo vai ser. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que a questão da liderança não influencia em muito. Influencia na igreja, influencia na sua casa, influencia sim na empresa onde você trabalha, influencia. Você quer ver uma coisa? Quando você está na sua casa e tá você com seus filhos, a coisa está andando, dependendo de como é o seu marido, quando ele chega, as coisas mudam. O pessoal já fica diferente. Já tem família que cada um vai para um lado, o pessoal fica, papai chegou. Quando a mãe tá, é uma alegria, é uma festa, é uma converseira, é uma liberdade, é uma obediência. Mas quando o pai tá, muitas vezes até tem obediência, mas por causa da opressão, por causa do medo. Não é? Pode observar, em todo lugar é assim. O ambiente, ele vai sempre ser, o ambiente, as pessoas, elas vão sempre manifestar as suas emoções. Aí é o que eu quero falar com você. Como as pessoas se sentem quando você chega. Como as pessoas se sentem quando você vai embora. Isso é tão sério para as nossas vidas. Isso é tão sério para as nossas vidas, porque você vai ver que a Thalia, quando a Thalia foi embora, a Thalia, o pessoal ficou muito feliz. Estamos livres dessa mulher, graças a Deus. Sabe, acho que vocês já devem ter vivido isso. Da gente estar em alguns lugares e uma pessoa, às vezes, que ela é maldosa. Tem muitas mulheres, às vezes, que elas acabam sendo maldosas. Amadas, nós não podemos deixar a maldade tomar conta do nosso coração. Às vezes, a gente sabe de alguma coisa, ou a gente sabe que alguém foi traído, decepcionado, foi frustrado, foi roubado. E muitas vezes a gente, de forma maldosa, faz brincadeiras desagradáveis. Muitas vezes faz comentários desnecessários, sabe? Muitas vezes faz comparação das pessoas com outras. Ah, mas acho que você sabe, é tão sério isso, porque geralmente as pessoas que elas agem assim, de forma maldosa com as outras, elas são pessoas que elas não são benquistas. Elas são pessoas que não são celebradas. E o Senhor fala que nós precisamos ser celebrados. Nós precisamos ser celebrados. Aonde, pastora, a palavra fala isso? Vai lá em Mateus 5. O Senhor fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. E que todos glorifiquem a Deus por causa de você. As pessoas estão glorificando ao Senhor por causa de você, ou as pessoas dão graças a Deus quando você vai embora? Ou quando você chega, a pessoa fala, ixi, já chegou. Pelo amor de Deus. Agora já era. Agora deu. Deu por hoje. Tô indo embora. Chegou, pelo amor de Deus. Geralmente, as pessoas que elas são desagradáveis, as pessoas que são maldosas, elas são cruéis, elas são invejosas, elas são mesquinhas. Tem pessoas que às vezes elas querem ficar falando daquilo que ela tem, do que ela não tem, só pra diminuir o outro. Pra que isso? Não é? Isso mesmo, Bela, é o mesmo espírito de Jezabel. Exatamente. A Thalia tinha o mesmo espírito, só que ela foi mais longe, né? Ela matou toda a sua descendência, ela matou a própria descendência. Só que ela também era manipuladora, também era invejosa, também ficava criticando os outros, falando mal das pessoas. Então, nesse momento como líder aqui, você vai ver que as pessoas elas não gostavam da liderança de Atalia. Você vai ver que as pessoas se alegraram. Então nós precisamos pensar sobre isso. Deixa eu falar uma coisa. Isso que eu tô falando pra você pode até ser chato, o que eu tô te falando, mas é um termômetro. Você sabia que as pessoas elas são termômetro para que a gente saiba se a gente deve melhorar ou se a gente deve abandonar algumas coisas. Eu quero deixar uma tarefa para você. As 3 pessoas que são importantes para você. Né? Pede para elas, pergunta para elas, quais são as suas qualidades, 3 qualidades suas, e quais são 3 defeitos seus.
Só que pergunta para essas pessoas com o coração aberto, tá bom? Pessoas que são importantes para você, que você sabe que são pessoas que te amam, que elas vão falar a verdade para você porque te ama. E você tem que ter o coração aberto para receber, porque se essas pessoas te amam e estão te falando a verdade, elas estão te falando porque elas querem que você melhore. Então vamos lá. Se você pergunta, por exemplo, para uma amiga sua, você fala, viu, qual que são meus 3 defeitos? Eu queria que você falasse 3 defeitos meus, 3 qualidades. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém é tão perfeito que não tenha um sequer defeito. E ninguém é tão errado que não tem sequer uma qualidade, tá bom? Faz isso que eu tô te falando. E quando essas 3 pessoas também, que você perguntar dos 3 defeitos e das suas 3 qualidades te responder, analise, se autoavalie, para você ver o que você precisa melhorar. Entende? Se é, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa falou que você reclama muito, tudo você reclama. Então você vai se autoavaliar, se examinar. Lembra que o apóstolo Paulo falou ensinando ali para o povo? Examinai-vos a vós mesmos e veja se você é digno de participar da mesa. Ninguém precisa ficar examinando ninguém, examine você mesmo. Mas você está perguntando para essas pessoas. E aí você vai, com aquilo que a pessoa falou, você vai se esforçar a mudar. Para que você passe a ser celebrada, se você não é celebrado. Entende? Para que você passe a ser, assim, motivo de alegria. E quando você sair, que você sempre deixe vontade de, poxa, queria que ficar mais, poxa, queria que ela ficasse mais, poxa, queria que ficasse mais, estava tão gostoso, passou tanta hora que eu nem vi. Entende? Isso é importante. É importante a gente parar para pensar e eu quero deixar essa tarefa para você, tá bom? Você vai ver que a Thalia, para ela conseguir o que ela queria, ela foi capaz de matar pessoas. E nós? Como que nós estamos vivendo hoje? Muitas mulheres hoje, elas não matam literalmente uma pessoa como a Thalia matou, mas tem muitas mulheres que estão matando espiritualmente as outras. É que nem a Ana Mila falou, né, a respeito de tem pessoas que na igreja é uma coisa, em casa é outra. E tem pessoas que mesmo na igreja, por elas não ter discernimento, né, da representatividade dela ali, ela acaba matando pessoas de forma espiritual. Tem muitas mulheres que elas não matam outras mulheres literalmente como a Thalia matou várias pessoas, entre elas os seus netos. Mas elas matam emocionalmente. Sabe pessoas tóxicas? A Thalia era um tipo desse de mulher. Deixa eu te falar uma coisa, nós falamos aqui sobre a Zenate na segunda-feira e o Senhor nos revelou que nós somos sacerdotisas. Deixa eu te falar, você não precisa ter um título de liderança na igreja para você matar espiritualmente uma pessoa. Só o fato de você carregar o nome de Cristo, de ser chamada filha de Deus e ser chamada discípula de Jesus, você já tem um alto potencial para matar uma pessoa espiritualmente. Sabia disso? Porque as pessoas elas olham para você como crente, as pessoas olham para você como serva de Deus, as pessoas olham para você como mulher de Deus, as pessoas olham para você como aquela que tem a religião cristã, a religião evangélica. Então as pessoas sempre põem expectativas em você que superam as das pessoas que estão lá fora. Então às vezes se você faz alguma brincadeira dentro da igreja, às vezes você é só obreira, às vezes você é só líder, às vezes você é só pastor, às vezes você é só um membro. Quando eu falo só, porque a gente tem que sair desse lugar que a gente precisa estar num lugar de autoridade. Não. Eu contei o meu testemunho lá no encontro de mulheres e na próxima segunda-feira eu quero falar aqui, dia 28 às 19 horas, a gente tem um encontro presencial com as mulheres no Tempo do Fim, aqui em Campo Limpo. E depois eu vou passar o endereço, as coordenadas aqui, se você quiser vir fazer parte, você já está super convidada, não tem custo nenhum, tá bom? E eu contei esse meu testemunho de eu precisar sair, deixar todos os títulos para ser eu mesma, por causa de outras situações, por causa de pessoas, para que eu pudesse fluir. Então, quando eu falo ser só, porque o título é só um título. O que conta mesmo é quem você é. Deus, ele aprova você, independente do título. Deus, ele ama você, independente do seu trabalho. Deus, ele quer você, independente se você esteja fluindo na obra, trabalhando ou não. Ele não morreu por causa do seu serviço.
Ele morreu por causa da sua vida. Então, a gente precisa parar para observar que a gente hoje não está matando literalmente pessoas, mas muitas de nós estamos matando espiritualmente porque nós temos esse potencial. Às vezes você é um membro da igreja e às vezes está conversando com alguém, a pessoa precisava de alguma palavra, e você fala, mas também você não vem para a igreja? Às vezes a pessoa começou a conversar com você e fala, ai, nossa, eu tô passando uma luta, nossa, tá uma situação lá em casa, ela foi para a igreja, ela tá desabafando, conversando com você. Aí você fala, mas também... Eu vi lá nas suas redes sociais, você só coloca coisa, receita, você só coloca música. Você não vem pra igreja mais, vem pra igreja, você precisa vir pra igreja. Você precisa... Aí você já dá um baque na mulher, a mulher já fica... Ai, quer saber? Não vou mais pra aquela igreja não, porque toda vez que eu encontro ela, ela fica falando sempre a mesma coisa. Aquela mulher tá sempre falando na minha cabeça, que é por causa disso, que é por causa daquilo outro. Entendeu? Então, às vezes, nas nossas conversas, a gente precisa pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque eu não quero mais matar ninguém espiritualmente. Eu não quero que ninguém saia da igreja de Cristo, da igreja do Senhor, ou pare de congregar, como é costume de alguns, por causa de mim. Não, Deus, eu não quero ser pedra de tropeço. Eu quero ser pedra de edificação. Então, me ajuda. Me ajuda. E tem muitas mulheres que elas não matam literalmente, mas elas matam emocionalmente algumas mulheres. Entende? Elas matam o emocional. Aí a pessoa, vou usar esse mesmo exemplo, uma mulher, ela chega, ela tá triste porque o marido, porque o filho, não é? E aí nós estamos dentro da igreja e recebemos essa pessoa e aí a gente começa a falar um monte de coisa, mas você precisa mudar. É por causa do seu jeito. É porque você é desse jeito, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado, você precisa... E aí a gente começa a matar emocionalmente. E aí a gente coloca uma culpa em cima de uma pessoa que muitas vezes nem é dela. A gente coloca um fardo que não existe mais sobre ela, porque o Senhor disse que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. E aí emocionalmente aquela pessoa sai da igreja pior do que ela chegou. Você está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender que muitas de nós, para a gente conseguir os nossos objetivos, muitas pessoas, né, muitas mulheres, muitas de nós passamos por cima de pessoas, passamos por cima de valores, passamos por cima de princípios. E nós não podemos fazer assim. Não pode ser assim. Nós não podemos passar por cima de pessoas para atingir aquilo que nós desejamos. Nós precisamos confiar em Deus. Há um propósito de Deus para cada uma de nós. Há um tempo oportuno, entende? Nós precisamos compreender que nós somos influenciadoras, sim. Você é uma mulher que é influenciadora, sim. Só que é você que escolhe se você vai ser uma boa ou uma ruim influência. Se você vai ser uma ótima ou uma péssima influência. É você quem escolhe que tipo de influência você vai ser. Porém, você sempre influencia. Sempre. Você sempre vai influenciar. Talvez você não seja influenciadora de 1000, mas você seja influenciadora de 100. Talvez você não seja influenciadora de 100, mas você é influenciadora de 50. Talvez você não é influenciadora de 50, mas você é influenciadora de 10. Talvez você não é influenciadora de 10, mas você pode ter certeza que você é influência para um. Tem sempre alguém olhando para você e se espelhando em você. Tem sempre alguém olhando para você e esperando uma palavra de Deus de você. Então você precisa entender que você não pode fazer tudo que for necessário ao teu tudo que for impossível e o impossível, possível e impossível para que você atinja somente os seus interesses. Nós não podemos passar por cima de pessoas, nós não podemos passar por cima dos valores, nós não podemos passar por cima de princípios. O que é valores, pastor? O que é valores, Débora? Valores é um conjunto de qualidades. Valores é um conjunto de comportamento que algumas pessoas elas têm em detrimento aos princípios, porque princípios é um conjunto de normas, é um conjunto de regras, né? É um conjunto de valores, o que eu poderia, não seria valores, mas é um conjunto de limites, de regras e de normas que precisam ser passados para gerações. E automaticamente aquele conjunto de regras, de normas, de valores, que são princípios, eles passam a ser um conjunto de qualidades. E aí a gente dá valor porque vale a pena. Entende? Então, nós não podemos passar por cima. E hoje é o que nós mais temos visto.
Muitas pessoas passando por cima de princípios. Muitas pessoas passando por cima de valores. E automaticamente, quando a gente passa por cima de princípios e valores, a gente vai passar por cima de pessoas. E essa não é a vontade de Deus. Então eu quero te dizer, nós não podemos ser como a Thalia. As mulheres que querem ser mulheres de Deus no tempo do fim, não pode ter como exemplo a Thalia. Tá bom? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Vamos orar, mulheres. Vamos orar, pessoas. Eu tô falando mulheres, não sei se tem homem entre nós, mas amém. Vamos orar? Falar com o Senhor? Vamos. Abre o teu coração. Peça pro Senhor aí transformar. Eu quero te dizer uma coisa. O espírito de Jezabel, o espírito de engano, o espírito de Leviatã. O espírito de Leviatã fala de orgulho, fala de soberba. O espírito de Jezabel, eu estou falando do que eu mais lembro aqui, tá? O espírito de engano, ele fala de falsos ensinos. O espírito de engano, ele fala de fortalezas da mente, ele fala de maus pensamentos, o espírito de engano. O espírito de Leviatã, eu disse, né, que é orgulho, soberba. Ele é um espírito também que ele quer, de ganância, que quer estar em evidência. O espírito de Jezabel, ele fala de manipulação, ele fala de um espírito de domínio, não é? E esses espíritos de engano, de Jezabel e Leviatã, eles são espíritos que eles só saem quando a gente reconhece. E a gente precisa mandar embora, a gente precisa rejeitar. É muito diferente de quando uma pessoa ela coloca a mão sobre a cabeça de outra e fala: espírito maligno, eu te expulso, sai agora em nome de Jesus. É muito diferente. Quando tem aquelas manifestações demoníacas. Esses 3 espíritos que eu tô te falando, e a Thalia, ela tinha espírito também de Jezabel, porque ela vinha dentro dessa cultura, ela aprendeu com os seus pais. Ele é um espírito que você precisa reconhecer. Então eu quero te ativar, você orar nesse momento aí onde você está. Reconheça, fala: Senhor, eu me identifiquei com algumas coisas de Thalia em mim, eu não quero mais em mim. Eu não quero mais. Amada, faça isso por você, faça isso pela tua descendência. Faça isso pelas pessoas que você quer alcançar, porque você tem um dom, você tem um chamado. E os seus defeitos, eles podem sim ser deixados para trás a partir do momento que você vai fazendo com que as suas qualidades se sobressaiam. Então os seus defeitos, eles vão ter que ficar para trás. Entende? E automaticamente, se a gente não reconhece, a gente acaba sendo dominada por esses espíritos. Então você vai declarar essa oração junto comigo. Faça essa oração comigo. Senhor, na tua presença, eu quero sempre estar para viver liberta todos os dias da minha vida. Neste momento, Abba Pai, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e reconheço algumas deformidades em mim. Declare, fale quais são as suas deformidades. Eu quero agora rejeitar. Fale. Eu quero rejeitar agora essa vontade de ficar falando da vida dos outros. Essa necessidade que eu tenho de ficar falando da vida dos outros. Eu quero rejeitar agora. Eu quero rejeitar agora todo espírito de murmuração, de reclamação que me domina. Muitas vezes não é nem necessário a murmuração, não é nem necessário a reclamação, mas quando eu vejo, eu já estou reclamando, eu rejeito esse domínio da minha vida. Declare isso. Fale, eu rejeito esse espírito de crítica, eu rejeito agora o controle de todas as coisas. Eu não quero mais ser manipuladora, eu não quero mais, eu rejeito agora da minha vida. Eu renuncio esse domínio que até hoje estava sobre mim. Eu rejeito agora o espírito de idolatria. Eu rejeito agora. Fale o que era idolatria para você, dê nomes. Eu rejeito agora esse espírito de idolatria que eu tinha até hoje, que eu tinha pelo meu filho, pelo meu marido, pelas minhas coisas, pelos meus calçados, pelos meus bens, pela minha casa, o carro. Eu rejeito agora esse espírito de idolatria. Eu rejeito agora a maledicência.
Eu rejeito agora da minha vida a hipocrisia. Eu rejeito todas as vezes que eu quis trazer palavras só para alfinetar as pessoas com maldade. Meu Deus, visita o meu coração agora. Pede isso para o Senhor. Visita o meu coração agora, Senhor. Visita o meu coração. Visita a minha vida. Limpa agora o meu coração. Limpa o meu coração. Eu me entrego agora nas tuas mãos para ser totalmente liberta. Eu rejeito agora todo falso ensino. Fala isso. Fala. Eu rejeito todo falso ensino, toda falsa doutrina. Eu rejeito agora todos os maus pensamentos. Eu rejeito da minha vida esse espírito de inveja. Eu rejeito, eu não quero mais ser igual a ninguém. Eu quero assumir a minha identidade em Ti. Eu assumo, Pai, o propósito que o Senhor tem para mim. Eu assumo, eu aceito. Eu abro mão de toda a inveja, toda soberba, espírito de imoralidade, de promiscuidade que me domina. Eu denuncio agora, eu rejeito da minha vida. Sai agora e não volte mais. Em nome de Jesus, eu declaro que eu serei bênção aonde eu for. O que sair da minha boca serão decretos de bênção. Eu declaro que toda semente que sair da minha vida vai ser sementes boas, que frutificarão à medida do 100 por 1. Declare isso, eu declaro, Senhor, eu declaro essa verdade. Em nome de Jesus, eu rejeito agora o espírito de Atalia da minha vida. Eu rejeito agora. Eu rejeito em nome de Jesus. Sai agora da minha vida. Sai agora da minha descendência em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eu serei uma boa influência em todas as esferas. Em todas as esferas da minha vida, em todo ambiente que eu adentrar, em todo lugar que eu estiver, eu serei uma boa influência. Em todo papel que eu assumir, eu serei uma boa influência. Eu serei uma boa influência como mãe, eu serei uma boa influência como filha, eu serei uma boa influência como esposa, eu serei uma boa influência como sacerdotisa, eu serei uma boa influência como líder, eu serei uma boa influência em nome de Jesus, eu serei uma boa influência como sacerdotisa, como mulher de Deus, eu serei uma boa influência em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor sorria para ti todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todas vocês, seja sobre todas nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você estar comigo aqui até agora. Obrigado pelo teu transbordo, obrigado pela sua entrega. Todas as vezes que você está entregando algo, você está transbordando daquilo que você carrega. Não se esqueça, você é filha de Deus. Você é discípula do Mestre e amiga de Jesus. Que Deus te abençoe, ó. Um beijo e até sexta-feira, às 7 da manhã. A gente está aqui modelando mais uma mulher, ou não, né? Hoje a gente não modelou a Thalia, hein? A gente só conheceu os exemplos dela para que a gente não seja como ela e nem faça como ela fez, tá bom? Na próxima sexta-feira a gente vai falar sobre Betseba. Beijo, Deus te abençoe, fica na paz. Obrigada por você estar aqui. Deus te abençoe. Tchau.